programa pode ser perturbador para alguns espectadores. Recomenda-se critério. Há quase 70 anos, esses homens eram meninos recém-saídos da escola. De uma só tacada, você deixa de ser um menino e se torna um homem. Eram jovens demais para serem envolvidos pelo momento mais sombrio do mundo, o último ano da Segunda Guerra Mundial. Agora, em idade avançada, esses preciosos poucos sobreviventes estão à nossa volta, ocultos sob nossas vistas. Esta é a última chance de ouvir o que realmente aconteceu. Corpos de alemães, corpos de canadenses, corpos de britânicos. O cheiro, o fedor. Isso é a guerra. Isso é a guerra. Do desembarque nas praias do dia D, a luta na Batalha das Ardenas no inverno congelante e o avanço pela Europa revelando os verdadeiros horrores da Alemanha nazista. Como os seres humanos podem fazer aquilo a outros seres humanos? Como podem fazer isso? É a história deles nas palavras deles, não aquela escrita por generais e historiadores. Depois de todos esses anos, isso ainda mexe comigo. Se houver filmagens originais, veremos onde eles lutaram. Se os registros não existirem, usaremos bombas reais e armas para ilustrar pelo que os veteranos passaram. Essa é a história do último ano da Segunda Guerra Mundial na Europa, contada pelos últimos heróis de guerra. Heróis de guerra. A Batalha do Bulge. O principal de se estar na infantaria são as condições de vida. Eu passei a maior parte do meu tempo em trincheiras. Dezembro de 1944, no interior das Ardenas, à beira da fronteira alemã. O soldado de 19 anos, Arnold Whittaker, estava preso em sua trincheira. Para nos manter ocupados, nós as melhorávamos. Nós as deixávamos mais largas e fundas. E com nossa criatividade, parece que nós sempre encontrávamos algum tipo de palha para colocar no fundo. Nós pegávamos as nossas fotos de estrelas de cinema, por exemplo, Betty Grable e Rita Hayworth, e arrumávamos um graveto e as prendíamos nas paredes. Cavávamos um buraco para colocar o nosso cantil lá, e, ironicamente, a trincheira tinha o tamanho e a profundidade ideais para um caixão. Sendo de Michigan, Arnold nunca havia saído dos Estados Unidos. Mas logo após o treinamento básico, ele foi mandado diretamente para a linha de frente. Na primeira noite, eu fui pego por explosões. Árvores explodindo, morteiros, minas, 88 milímetros. As árvores explodiam e caíam como se fosse uma chuva quente, como um metal quente, farpas de metal, e nos acertavam. Muitos homens se feriram com as lascas, eram arremessadas, explodiam e depois caíam como flechas. E uma delas arrancou o meu capacete e jogou o meu fuzil longe. Eu era um garoto de 19 anos, tateando de joelhos ao redor, no escuro, porque sem o capacete e sem o fuzil, você é uma pessoa inútil ali. Você não é nada. Você é sua bucha de canhão.
E depois de um dia, eu já era um veterano. Os aliados já haviam lutado nas praias no dia D. Tinham sobrevivido às sangrentas batalhas nas ruas de Arnhem e perseguido os alemães em retirada até a sua fronteira. A linha de frente agora se estendia da Holanda até o sul da Suíça. O novo objetivo dos generais era invadir toda a linha Siegfried, 645 quilômetros de fortificações pesadamente defendidas, a barreira final até o coração da Alemanha em si. A luta agora se concentrava na região das densas florestas das Ardenas. As Ardenas. Dezembro de 1944. Era o inverno mais frio em décadas. Levar suprimentos para os homens era frequentemente impossível. Nós não estávamos equipados adequadamente. Não tínhamos uniformes de frio. Tudo que tínhamos era aquele maldito sobretudo pesado. E quando ele se molhava, ele pesava 1 tonelada. Então eles diziam, coloquem sua capa plástica de chuva sobre ele. Você colocava a capa de chuva e parecia um zumbi. Não dava para mexer as mãos, porque ficava duro, duro demais. Mas nós roubávamos, não exatamente, nós tirávamos as parcas brancas dos alemães. Quando os capturávamos, nós pegávamos coisas deles. Nós descobrimos que as parcas, gorros, tudo eram enviados para a retaguarda. Mas os homens da retaguarda ficavam com tudo. Na linha de frente nunca recebíamos, então nem precisa dizer, na 80ª, quando eles eram dispensados, iam para a retaguarda, batiam neles. Qualquer um que fosse visto com sapato, galocha ou parca, apanhava. A temperatura estava tão ruim que os nossos kits de ração congelavam. Então, muitas vezes, as pequenas colheres de madeira quebravam. Então, nós roubávamos colheres de prata e guardávamos no bolso. Quanto à higiene, como numa máquina de lavar pratos, nós as limpávamos. Fazendo isso e colocando no bolso, que estava cheio de sujeira, a coisa ficou preta para nós. Nós acabamos com um caso feio de disenteria. E quando você fica com disenteria, você não manda a mãe natureza deixar isso para uma hora melhor para você se aliviar. E se você tivesse que ir e as bombas da artilharia estivessem chegando, você tinha que fazer nas calças ou molhar as calças. Em outras palavras, a decisão era baseada na vida ou na morte. As condições eram atrozes. Mesmo cavar trincheiras e valas se mostrou inútil. Estávamos apavorados na maioria das vezes. As explosões provocavam ferimentos múltiplos em todo lugar. Havia membros sendo arrancados. Partes de membros sendo arrancadas. Cansado de trabalhar numa fábrica de munição com apenas 16 anos, Bill Edwards mentiu sobre sua idade para se alistar. E passou a ser um carregador de macas no 1º Batalhão do Regimento Worcestershire. Eu lembro de um rapaz que eu conhecia muito bem, cujas costas estavam sem pele, do pescoço até a cintura. Ele estava muito mal, em grande agonia. Eu dei morfina para ele. Não tinha como cobrir o ferimento, pois era muito grande. Eu dei morfina para ele, umas 2 doses. E ele ficou implorando para que eu o matasse. Então eu tive que dizer, sinto muito, amigo, mas eu não tenho uma arma, não posso fazer isso. Mesmo assim eu não faria isso porque você vai ficar bem. E era uma mentira, porque dava para ver que ele não ia ficar bem.
Com 17 anos, quando também mentiu sobre sua idade, o soldado Carl Beck, do Missouri, se alistou na 101ª Divisão Aerotransportada. Eu era soldado encarregado de uma metralhadora. E lhe digo uma coisa, eu dificilmente deixaria alguém carregar aquela metralhadora. Na verdade, eu tinha um decalque e o decalquei de um lado da metralhadora, no cabo. Eu a chamei de Joan Tola, que era uma mocinha que eu conhecia no tempo do colégio. Carl e sua metralhadora haviam lutado desde as praias da Normandia. Sem condições de locomoção, ele agora estava atolado numa floresta congelante. Nós estávamos num buraco. Eu armei a Joan Tola e tinha um garoto como assistente de metralhadora, um artilheiro. E chegou a notícia de que a correspondência tinha chegado e eu disse a ele, você fica aqui e eu vou voltar e pegar a correspondência. O garoto recebera um pacote. Naquela época, tendo chegado dos Estados Unidos, isso chamava muita atenção. E eu estava com todas aquelas cartas e tudo voltando para o buraco. Veio então um bombardeio concentrado. E nisso eu pulei no chão. E quando fiz isso, aquele pacote se abriu. E havia uma barra de nozes. Fazem isso na Geórgia do Sul. Tem muitas calorias, é uma delícia. E saiu de lá de dentro. E você quer saber? Você perde todo o senso de moralidade. Porque eu sabia. Meu instinto me havia dito que aquele garoto estava morto. Então eu peguei aquela barra e comi. E claro, quando voltei ao buraco, ele estava morto. E eu nem me lembro do nome dele. Não me lembro. É o que o combate faz com você. Você vive como um animal. Você reage como um animal. Você supera isso quando volta à civilização e eu costumava acordar à noite e dizer, lá vem eles, lá vem eles. E eu me tocava. Isso. Eu me livrei disso agora, mas você nunca esquece. Lutando no pior inverno em décadas, os aliados ainda estavam avançando contra a linha Siegfried, pelo oeste, e os russos se aproximavam pelo leste. O exército de Hitler perdia em ambas as frentes. Notadamente, Hitler fez uma última aposta e secretamente reuniu tropas e blindados atrás de sua frente ocidental. Então, em 16 de dezembro de 1944, ele lançou um contra-ataque maciço pelas Ardenas, forçando os aliados a recuarem na Bélgica. Este foi o começo da Batalha do Bulge. Em vez de perseguir um exército em retirada, de repente os exaustos soldados aliados estavam lutando contra as mais experientes e revigoradas unidades alemãs. Quando uma divisão aliada foi sobrepujada, o jovem veterano Arnold Whittaker e seu batalhão foram enviados para ajudar. Quando chegamos lá, estava tudo coberto de neve. E quando chegamos mais perto, havia uma mão esticada para fora aqui ou um fuzil ali. Estávamos com medo de que, com toda aquela neve que havia, o intendente não os encontrasse. Não os encontrasse até a primavera. Então, o que fizemos foi que pegamos aquele fuzil, colocamos a baioneta nele e espetamos no chão. Então, ele ficou dessa altura. Assim, o intendente saberia que tinha um soldado morto ali. Porque depois de um tempo, com muita neve, não haveria montes. O cerco de Bastogne, 20 de dezembro de 1944.
O contra-ataque pegara os aliados completamente de surpresa. Os alemães agora estavam correndo para recuperar o controle da pequena cidade-mercado de Bastogne. Com 7 rodovias importantes passando por ela, aquela era um centro vital. Os generais aliados sabiam que os alemães tinham que ser detidos. Todas as folgas foram canceladas. O tenente de 22 anos, Frank Gregg, da 101ª Divisão Aerotransportada, estava numa folga de 3 dias em Reims. O mensageiro veio e disse: o coronel quer vê-lo imediatamente. Então eu parti, pé na estrada. Eu sabia que era alguma coisa séria. E ele me disse: estamos de saída. Assim que carregarmos esses caminhões que estão chegando agora, vamos para uma cidade chamada Bastogne. Temos que chegar lá antes dos alemães. Estes são os homens da 101ª Divisão se preparando para partir para Bastogne. Entre eles estava Ed Shames, de 20 anos. Nós entramos nos caminhões sem o equipamento, pois não tínhamos nada. Não tínhamos quase nada. Quer dizer, absolutamente nada. Não tínhamos sobretudos, não tínhamos galochas, não tínhamos luvas. E não sabíamos onde estávamos indo, o que íamos fazer lá. Nós viajamos a noite toda pela rodovia francesa, pela rodovia belga. Paramos num grande celeiro. E o comandante disse: pegue suas tropas e, pela manhã, quero que você pegue essa estrada aqui, avance contra os alemães e os detenha. E eu disse: sim, senhor. Eles estavam atacando com divisões, os alemães. E eu tinha uma companhia de fuzileiros com cerca de 100 homens. Fomos cercados no instante em que chegamos lá. E toda a nossa companhia médica, que estava na ponta do comando, foi isolada, foi capturada. Todo o comando, toda a unidade médica. Os alemães estavam em toda parte. 180 mil alemães. E foi lá que nós lutamos. O exército alemão começou a se fechar sobre as tropas que defendiam Bastogne. Os refugiados estavam indo para Bastogne, mas pelo mesmo caminho que eu ia. E eu sabia o que isso significava. Os alemães não estavam muito longe. E lá vieram os alemães por cima da colina. Então nós corremos juntos para o lado dessa colina. E eu posicionei os meus homens dos 2 lados da estrada. Os alemães posicionaram os homens deles dos 2 lados da estrada. E nós atiramos uns nos outros pelo resto da tarde. Estava indo de mal a pior. Bastogne já estava sitiada há dias. O clima impedia qualquer possibilidade de apoio aéreo ou lançamento de provisões. A 101ª Divisão estava cercada e isolada. Um deles, entrincheirado com Joan Tola, sua fiel metralhadora, era o soldado Carl Beck. Nós tínhamos 17 ou 18 anos e o negócio, é claro, é que você sente um pouco de medo, principalmente do desconhecido. Mas o maior medo era para mim, e tenho certeza de que digo isso pelos meus companheiros, o maior medo para mim era de desapontar meus amigos.
O comandante da companhia se chamava Hilton. E ele disse, Beck, pegue sua metralhadora, suba ali e faça aquilo que ele chamou de última linha defensiva. Uma ULD. Tem um nome diferente hoje em dia. Linha de frente de batalha ou algo assim. O objetivo de uma ULD é intercalar os tiros da metralhadora e deixar a infantaria avançar por ali. No Nat Geo. Na manhã seguinte, eu olhei e os alemães estavam pendurados na cerca de arame farpado. Sabe, tentando passar. Então aqueles rapazes ao meu lado fizeram um bom trabalho evitando isso. Meu Deus, eles devem ter matado... Devia haver umas 25 pessoas penduradas naquela cerca no dia seguinte. Quando matávamos aqueles alemães, não era preciso fazer nada com eles, porque eles congelavam como blocos de gelo, duros como pedra. E se eles viessem para nós os derrubávamos bem na frente das nossas trincheiras. É claro que nós não íamos tirá-los de lá. Então nós os usávamos como mesas, que diabos, ou como alguma coisa para sentar. Eles eram mais quentes que a maldita neve. Com a temperatura caindo muito abaixo do congelamento na densa névoa, os americanos ainda não podiam enviar provisões. Nós estávamos feridos. Estávamos com frio, fome e molhados. Mas você ainda continua. E vai, e vai. Aquilo foi brutal. Nós ficamos sem comida e nós quase estávamos sem munição. Foi quando o clima deu uma brecha e alguns C-47 vieram e jogaram alguns pacotes. Um dos líderes do meu esquadrão chegou e me disse, Tenente, tem um pacote para o senhor. E naquela altura eu estava com uma lona no meu pé. Eu não tinha nada. Tinha um par de luvas que foram tiradas de um soldado alemão. E não tinha dedos. E eu não tinha gorro. Tinha o meu capacete, é claro. Não tinha cachecol. E com certeza nem casaco. Eu disse, meu Deus, por favor, me mande um cachecol, um gorro ou um par de luvas. Mal podia esperar pelo pacote. E quando me deram o pacote, ele tinha uns 5 centímetros por 5 centímetros e uns 20 centímetros de comprimento. Eu abri e dentro havia uma caneta tinteiro, exatamente o que eu precisava. Finalmente, em 26 de dezembro, o 30º Exército Americano chegou para socorrer Bastogne. Em número muito inferior a uma semana, Ed, Frank e Carl faziam parte das forças americanas que detiveram com sucesso o exército alemão. Aqueles que lutaram no cerco de Bastogne nunca acharam que seriam resgatados. Nós ficamos felizes por sermos substituídos, pode acreditar. Mas resgatados nós não fomos, porque ainda teríamos muitas lutas. E para provar isso, nós fomos para a floresta de Bojac e os enfrentamos de novo. Em uma semana na Batalha das Ardenas, os aliados estavam perdendo centenas de homens por dia. Substituições. À medida que os mortos e feridos eram retirados, jovens e inexperientes substitutos foram levados às pressas para ocupar seus lugares no fronte. Nós recebíamos substitutos mais novos e passávamos a conhecê-los pelo primeiro nome. 2 dias depois, eles estavam mortos. E estamos falando de 70% de rotatividade o tempo todo. Eles simplesmente nos matavam o tempo todo.
Aos 18 anos, de Boston, nos Estados Unidos, Bill Ryan viu muitas dessas tropas imaturas serem agregadas à sua unidade. Eles mandaram muitos substitutos novos e eles não sabiam nada. Eu me lembro do primeiro sargento chegar e perguntar: "Ei, lembra aquele cara que chegou ontem à noite? Sabe qual era o nome dele?" Eles nem sabiam o nome dele, por Deus. Foi assim que essas baixas, os substitutos, eram mortos muito rápido na Batalha das Ardenas. Novo na linha de frente, Gil Nelson, aos 19 anos, foi mandado com sua companhia para aquilo que ele pensou ser um exército de treinamento. De repente, uma bala de fuzil passou pela minha cabeça. E depois vieram as metralhadoras alemãs. Nós nunca tínhamos ouvido uma metralhadora alemã antes. Nós praticamos muito com as metralhadoras americanas, que faziam bum 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 bum. Mas aquilo não se comparava de forma alguma com o que as metralhadoras alemãs faziam. É como uma corda de bombinhas chinesas que, rápida, muito rápida, e ela estala sobre a sua cabeça. O som era atordoante. Eu fiquei muito assustado. Eram muitas e muitas balas passando pelas nossas cabeças. Tantos ferimentos, o som, a visão do sangue, a morte das pessoas, os gritos. Não muito depois de chegarem ao campo de batalha, muitos da tropa de Gil estavam mortos ou feridos. O batismo de fogo foi algo enorme e me forçou a pensar no sentido da vida. Com tantos soldados inexperientes chegando, a linha de frente caiu em desordem. Infiltrações. Hitler emitiu ordens para criar e infundir terror e provocar o caos entre os aliados. Alemães vestidos com uniformes americanos desviavam o trânsito, mudavam a sinalização das estradas e cortavam linhas telefônicas. Muitos deles tinham morado nos Estados Unidos em algum momento. Eles sabiam sobre Lou Gehrig, sabiam sobre os Yankees e os Giants. E segundo o que circulava, estávamos sendo infiltrados. Qualquer barulhinho que você ouvisse, automaticamente você achava que alguém estava se esgueirando atrás de você. Então, o nervosismo cresceu. Ninguém era de confiança. A segurança foi intensificada, senhas emitidas. Com todos no limite, desconfiando de suas sombras, espalharam-se histórias sobre as atrocidades cometidas pelas tropas alemãs. Então, em 17 de dezembro, na cidade belga de Malmedy, uma divisão de panzers da SS fez toda uma bateria americana prisioneira. Muitos foram encontrados caídos na neve, baleados atrás da cabeça. O boato era que de 800 foram mortos e isso caiu para 80. Até hoje eu acho que eles realmente não sabiam quantos foram porque os corpos congelaram e eles tinham que esperar degelar para recolhê-los. Mas a notícia se espalhou na infantaria imediatamente que a SS tinha massacrado aquelas pessoas em Malmedy. Então as ordens vieram extraoficialmente. Não façam prisioneiros. Se nós saíssemos em patrulha para capturar um prisioneiro para interrogatório, sim, nós não os matávamos. Mas se eles chegassem perto e jogassem os fuzis no chão, nós atirávamos neles. Ed Shames lembra de quando a Companhia E capturou um grupo de alemães. Nós identificamos quem era o líder do grupo. Pedimos para ele nos dar informações. Queríamos saber onde mais os alemães com uniformes americanos estavam. Porque era preciso salvar a nossa pele, se é que você me entende.
Nós dissemos, vamos dar 5 segundos para você responder a pergunta. Se ele não respondesse, a gente estouraria os miolos dele. Em alguns casos, estourávamos os miolos deles. Eu disse, quer saber? Depois disso, não tivemos problema nenhum para obter as respostas que queríamos. Aos 16 anos, Arley Reynolds deixou sua família para se alistar no exército. Ele viu a ação no deserto do norte da África e lutou através da Europa. Com sua companhia, Arley agora estava nas profundezas da floresta de Urten. Durante a noite, os alemães nos pegaram de surpresa. Haviam desenvolvido um lança-chamas, mas em vez das chamas, lançava granadas. E isso bem perto. Estamos falando de 30, 35 metros, mas era uma coisa perversa. Foi a nossa primeira vez enfrentando aquilo. Fazia um barulho de ônibus, de caminhões, de alguma coisa sendo jogada. Uma explosão acontecer tão perto assim faz você parecer um pedaço de gelatina. Passa por você e você tem que se recompor disso. Tudo tinha que voltar para o lugar. Você tinha que se realinhar antes mesmo de se mexer. E eles só nos massacraram. Eu sou um dos 13 homens restantes sobreviventes do batalhão. Os demais foram capturados, feridos ou caíram mortos na neve da floresta. Assustado ou com medo não é a palavra para aquilo. Eu queria ter uma boa descrição do medo. É sei lá. Se eu pudesse descrever como havendo um medo bom e um medo ruim, o bom é quando você fica dormente, quando você fica capaz de funcionar sob essas ameaças de morte. Tendo testemunhado o massacre, Arley foi retirado da linha de frente. Após 2 anos de luta, ele foi finalmente mandado para casa. Eu subi em uma colina de onde eu podia ver a casa que meu pai havia construído. Ele começou a construção antes de eu partir para o fronte. Eu podia vê-la. E quando a avistei, lá estava uma das minhas irmãs na varanda da frente. E ela me viu no alto da colina e me reconheceu. Deu um grito que dava para ouvir até na Virgínia. O Harley voltou. Did it? Meus pais e minhas 3 irmãs estavam em casa. E foram correndo ao meu encontro. E as primeiras palavras de meu pai foram: bom, filho, talvez tenhamos uma boa noite de sono agora. Além de tentar pegá-los,
Eles fazem de tudo para sobreviver. Todas de guerra. No Nat Geo. Janeiro de 1945. Os aliados começaram a recuperar o terreno perdido na Batalha das Ardenas. Milhares avançaram, forçando os alemães a recuar, trincheira a trincheira. No interior de uma floresta, entrincheirando à noite com seu regimento, estava Clayton Bird, do Tennessee, de 19 anos. Nós acordamos na manhã seguinte e a tática normal era checar as pessoas à sua direita, checar as pessoas à esquerda, para ter certeza de que elas ainda estavam lá. Nós fizemos tudo isso e não tinha ninguém lá. Então percebemos que, de repente, estávamos atrás do que se tornou repentinamente a linha de frente alemã. Estávamos sozinhos, abandonados, provavelmente com uma semana, dias de suprimentos e de munição. Nós percebemos que tínhamos sido isolados de qualquer força amiga, sem rádio, sem comunicação. Durante a noite, a divisão deles havia sido atacada e obrigada a se retirar. Na confusão, Clayton foi um dos 26 homens deixados para trás, esquecidos pelos outros. Cada uma das nossas famílias recebeu um telegrama do Departamento de Guerra. Havíamos sido capturados, aniquilados, ou que de qualquer forma não estávamos mais lá. Estávamos desaparecidos em ação. Nós pensamos, o que vamos fazer agora? E vimos vários corpos de soldados americanos esmagados nas árvores. Eles foram violados, usados como alvo para treino de tiro. E descobrimos que aquele poderia ser o nosso destino se tivéssemos nos rendido. E por causa daquilo, decidimos que lutaríamos até o último homem. Há uma sensação de paz nisso. Não teríamos que tomar aquela decisão novamente no dia seguinte. Decidimos terminar aquilo. Faríamos o que fosse necessário. Na manhã seguinte, ao clarear, um pelotão alemão veio em nossa direção sem fazer ideia de que estávamos ali. Acabamos com eles. Depois, quando souberam que estávamos lá, um dia eles nos atacaram por uma área de 400 metros de campo aberto, o que foi um erro tático estúpido. Nós os derrotamos. Depois tentaram fazer a mesma coisa à noite e acenderam um sinalizador pouco antes de chegarem até nós para poderem nos ver e acabar conosco. Por engano, eles lançaram o sinalizador a menos de 80 metros e nós usamos o clarão do sinalizador para acabar com eles. Não comíamos há uma semana. Cada tiro que dávamos tinha que ter um alvo específico, porque não tínhamos munição para gastar. Por 7 dias, Clayton e seu pequeno grupo conseguiu resistir a uma força esmagadora de alemães. Quando as tropas aliadas finalmente avançaram pela floresta, Clayton e seus homens foram descobertos. Recebemos o crédito por aborrecer muito os alemães. Eles não sabiam onde a linha de frente estava realmente, porque certamente eles não esperavam linhas de frente na nossa área. Confiávamos uns nos outros e sabíamos que se todos chegassem a cair, cairíamos juntos. Eu me orgulho daquele grupo de pessoas. Em 28 de janeiro de 1945, os aliados haviam recuperado todo o terreno perdido para os alemães. A Batalha das Ardenas estava acabada. Agora eles poderiam se concentrar em romper a linha Siegfried, a última defesa alemã. A linha Siegfried.
Estendendo-se por cerca de 645 quilômetros, as tropas encararam minas antitanque e arame farpado ligados a uma rede de mais de 18 mil casamatas de concreto pesadamente protegidas. Após lutarem para voltar de trás das linhas inimigas, a companhia de Clayton Bird foi enviada para atravessar a linha de casamatas. Foi uma coisa muito difícil, porque o que precisava ser feito era encontrar um modo de concentrar nosso poder de fogo na fenda que eles usavam para atirar. Primeiro levamos um lança-chamas. E se tivesse alguma infantaria ali, ela sairia do caminho. Com os soldados, foram engenheiros como Frank Kahn, especialistas em demolir até as maiores estruturas de concreto. Nós mandávamos um soldado descer com uma mochila de 18 quilos de carga explosiva, pendurar na porta com um detonador temporizado, dar a volta, e aí ela explodia. A porta explodia para dentro, e o impacto derrubava todo mundo que estivesse lá. Então nossos homens entravam, tomavam o lugar e pronto. Quando a companhia de Clayton Bird recebeu a ordem de destruir 4 casamatas, algo inesperado aconteceu. Havia uma bandeira branca saindo daquela fenda e nós negociamos com o alemão. Ele disse, se vocês fizerem uma demonstração de força, eu me renderei com todos nessa casamata. E o que nós fizemos foi disparar centenas e milhares de rajadas de tiro para o alto. E nós tínhamos muito fogo para mostrar. Bom, ele desistiu. Quando tudo isso aconteceu, 2 das outras casamatas decidiram que também iriam se render. Na manhã seguinte, os homens na 4ª casamata também se renderam. Tomamos então 4 casamatas sem uma única baixa. Isso dá 100, mais de 120 pessoas que saíram como prisioneiras de guerra. Quando as casamatas ficaram vazias, os engenheiros as encheram com explosivos e as destruíram. Com a linha Siegfried em ruínas, os aliados agora podiam avançar para o Reno, o último obstáculo antes do coração da Alemanha. Clayton Bird seguiu para a Alemanha. Por resistirem contra os alemães depois de se verem presos atrás das linhas inimigas, Clayton e sua tropa foram condecorados com a Estrela de Prata. Tendo sobrevivido aos horrores de seu primeiro combate, Gil Nelson finalmente tornou-se um sargento encarregado de outras substituições. Ferido por um morteiro durante o cerco de Bastogne, o soldado Carl Beck continuou indo para a Alemanha com sua amada metralhadora John Tola. No último capítulo, os aliados cruzam o rio Reno, enquanto os alemães desesperados tentam detê-los. Se você não é morto pela artilharia, você se afoga. Pela Europa, os aliados descobrem a realidade da Alemanha nazista. O que pudemos cheirar e ver eram apenas trapos por todo lado. Trapos. Não eram trapos, eram corpos humanos. E a RAF bombardeia Berlim, a mais bem defendida cidade da Europa. O comandante da esquadra só apontou para Berlim e, em uníssono, 150 vozes disseram: "Ah, droga!" Versão Marshmallow São Paulo.